Olá, bom dia. A Comissão de Meio Ambiente realiza audiência pública daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã. Os senadores vão discutir o avanço do plantio da soja no bioma Pantanal. Situada no coração da América do Sul, a região do Pantanal é dona de uma das mais ricas biodiversidades do planeta. Desde o ano 2000, recebeu o título de Patrimônio Natural da Humanidade, conferido pela Unesco, mas se encontra ameaçada pelo avanço da agricultura nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, um processo que vem provocando o assoreamento dos rios e a poluição das águas. Problemas que preocupam o senador Pedro Chaves, autor do requerimento da audiência pública. Grande preocupação nossa é com o bioma delicado que é o Pantanal sul-mato-grossense, e ele, na verdade, é declarado como Patrimônio da Humanidade pela ONU. E nós temos, inclusive, uma preocupação muito grande, porque esse avanço tem comprometido bastante não só a fauna como a flora. É importante que se coloque um limite, mas eu não quero pré-julgar. Então essa audiência pública é exatamente para nós reunirmos os atores, né? São os ambientalistas e os ruralistas, para que haja esse encontro saudável e a gente vê o ponto de equilíbrio entre ambos. Segundo o senador, os efeitos da expansão descontrolada da agricultura já ameaçam também a região de Bonito, um dos principais destinos turísticos do seu estado. O plantio de soja ele tem que ter um limite, porque quando você planta soja no Planalto e coloca defensivos agrícolas e vem a chuva, inevitavelmente ela corre para a planície, né? Que é o Pantanal. O Rio Formoso, que é uma coisa maravilhosa, Rio Prata, que tinha uma coloração translúcida, limpa, está começando a ter manchas escuras. Isso é uma preocupação grande. Isso decorre, segundo o meu ponto de vista, dessa invasão da agricultura em lugares indevidos. Mas eu não quero pré-julgar, como eu falei. Eu prefiro que, após a audiência pública, a gente possa, na verdade, com esses ambientalistas e os produtores rurais, a gente saber o limite onde deve estar um e outro. Hoje, às 11 da manhã, haverá sessão especial no Senado para a entrega da Comenda Dorina Novil. A homenagem é concedida a personalidades que contribuem para a defesa das pessoas com deficiência no país. A edição de 2016 vai premiar a criadora da organização não-governamental Meta Social, Helena Werneck, a neuropsicóloga Lúcia Braga, o presidente da Federação Nacional das APAES, Flávio Arnes, e o presidente da Associação de Amparo ao Fibrocístico, Fernando Gomide. Além de fazer homenagem póstuma ao fundador da Rede Sara de Reabilitação, o médico Aloísio Campos da Paz Júnior, falecido em janeiro do ano passado, aos 80 anos de idade. Dorina Novil foi uma defensora dos direitos dos deficientes visuais e morreu em 2010, aos 91 anos. O presidente do Senado informou ao plenário que mandou arquivar 2 pedidos de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. As petições foram feitas pelos juristas Celso Bandeira de Mello e Cláudio Fonteles. Eles acusam Gilmar Mendes de condutas incompatíveis com o cargo. Renan Calheiros considerou que as denúncias se baseiam em matérias da imprensa e que não têm substância. O plenário só volta a fazer votações depois do primeiro turno das eleições municipais. A informação foi dada a jornalistas pelo presidente do Senado. Renan Calheiros também criticou o que ele definiu como excessos da Operação Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato é um avanço civilizatório, mas a Lava Jato ela tem a responsabilidade de separar o joio do trigo. Acabar com esse exibicionismo que nós vimos agora no episódio do presidente Lula e vimos em outros episódios, porque isso, ao invés de dar prestígio ao Ministério Público, por quem tanto lutamos, isso retira prestígio do Ministério Público e obriga o Congresso Nacional a pensar numa legislação que proteja garantias, que facilite a investigação, porque ao final e ao cabo, todo mundo que é investigado deve estar pensando em aproveitar aquela oportunidade para apresentar suas razões para se defender. Mas eu acho isso, eu acho que a Lava Jato é muito importante, nada vai deter a Lava Jato, mas a Lava Jato, ela precisa acabar com esse exibicionismo, com esse processo de exposição das pessoas sem culpa formada.
As sessões de quinta e sexta-feira desta semana, que não serão deliberativas, e as reuniões de comissões não poderão ser transmitidas pela TV Senado. A emissora fará, nesses dias, a instalação de novos equipamentos para a captação das atividades legislativas. Mas a TV Senado vai continuar no ar. Na sessão desta terça, senadores elogiaram o trabalho e as medidas de modernização da TV. Nesses últimos tempos que vivemos aqui, com o foco do Brasil inteiro sobre esta casa, o trabalho exemplar dos profissionais de comunicação. E, como Vossa Excelência nos dá uma boa notícia, trocar equipamento significa melhorar o funcionamento e a operação da área sensível e necessária e urgente que é a comunicação. Se há uma unanimidade nessa casa, é a TV Senado. Eu não garanto unanimidade para nenhuma outro projeto do Senado, mas para a TV Senado trata-se de uma unanimidade e não é aquela a que se referia Nelson Rodrigues. É uma verdadeira unanimidade. O plenário aprovou nesta terça-feira 3 medidas provisórias que estavam trancando a pauta. Entre elas, a que possibilita a renegociação de dívidas rurais. Governo e oposição fizeram um acordo e as 3 MPs foram aprovadas sem problemas por unanimidade. Uma delas transforma mais de 10 mil cargos de direção e assessoramento superior do governo federal, ou seja, cargos DAS, por funções comissionadas a serem ocupadas apenas por servidores públicos concursados. A outra MP limita a 10,54% o reajuste da taxa de ocupação de imóveis da União para o exercício de 2016. Foi aprovada também a medida provisória que garante descontos na quitação ou renegociação de dívidas rurais de produtores de todo o país. No caso da renegociação, vão ser beneficiados principalmente agricultores afetados pela seca dos últimos anos. Se trata de uma matéria de grande relevância do ponto de vista social, pelo que significa para os produtores rurais do Nordeste, agora do Norte, do Centro-Oeste, para os agricultores familiares. De acordo com o texto, os agricultores poderão repactuar a dívida em um prazo de 10 anos, com descontos diferenciados. A quitação valerá para os empréstimos feitos até 31 de dezembro de 2011 com o Banco do Nordeste ou com o Banco da Amazônia e serão aplicados descontos que variam de 10% a 95%. Novo cronograma para pagamento em 10 anos, com a primeira parcela vencendo em 2021 e a última em 2030. Encargos financeiros limitados a juros efetivos, que variam entre 0,5% ao ano e 3,5% ao ano, segundo o porte do produtor e o valor das operações. Aqueles produtores rurais do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que estavam com dívidas inscritas na dívida ativa, inclusive as suas propriedades indo para a asta pública, para leilão, agora vão ter descontos excepcionais, rebates de 95% para dívidas até R$15 mil, de 90 até R$35 mil e de 85 até R$100 mil. E os rebates prosseguem para dívidas de qualquer valor, criando as condições para que eles possam, de certa forma, virar a página e se dedicar às atividades na sua propriedade, gerando emprego, gerando renda. Educar meninos e homens para reduzir as agressões contra mulheres no país dos 500 mil estupros por ano. Essa é uma das estratégias apontadas no observatório que o Senado criou para combater esse tipo de violência. O Observatório da Violência contra a Mulher, criado em março deste ano, é o primeiro do país ligado ao Poder Legislativo. Eu estar aqui no lugar da Roberta Viegas, que é a nossa coordenadora, é porque a gente quer marcar uma posição também, que o problema da violência contra a mulher não é um problema exclusivo das mulheres, é um problema de todos nós.
O encontro no Senado reuniu representantes do governo, de empresas e da sociedade civil para apresentar estudos e ações de combate à violência contra a mulher. O Instituto Avon mostrou o aplicativo de celular chamado Juntas, para auxiliar mulheres em perigo. A minha filha tem esse aplicativo, ela escolheu como protetores eu, o pai dela e o namorado. E numa situação de violência, vamos supor que ela esteja sendo, sei lá, seguida ou vítima de um sequestro relâmpago, sei lá, qualquer situação de violência iminente ou mesmo de violência, ela também aperta o botão 4 vezes. Nós 3 somos acionados ao mesmo tempo e também conseguimos acompanhar onde ela está em tempo real e conseguir prover algum auxílio, algum socorro ali. A ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública chamou a atenção para o baixo registro de estupros no país. A coordenadora estima que ocorram 500 mil estupros por ano no Brasil, mas apenas 10% são denunciados. As representantes do Fórum divulgaram uma pesquisa inédita encomendada ao Instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, 65% da população tem medo de sofrer violência sexual. Entre as mulheres, o temor aparece entre 85% das entrevistadas, contra 46% dos homens. O medo é maior entre as brasileiras mais jovens, das regiões Norte e Nordeste. Para metade dos entrevistados, sejam homens ou mulheres, a polícia não está preparada para atender as vítimas de violência sexual. Quando a gente vê o alto número de subnotificação, uma das coisas que afasta a mulher, às vezes, é a falta de adequação de um equipamento público para receber essa mulher, para que ela não seja novamente seja vítima novamente desse sistema que não sabe recebê-la, atendê-la adequadamente, né? Desde 2005, o Data Senado, Instituto de Pesquisa da Casa, recolhe dados sobre violência contra a mulher. Mais de 6 mil mulheres já foram entrevistadas. As mulheres que declararam não fazer nada, elas têm uma opinião de que as vítimas não denunciam por medo do agressor. Elas também têm a opinião de que as vítimas não denunciam por acreditar ser a última vez. Essa questão de como os homens experimentam a violência tem que entrar em todo e qualquer tipo de política de prevenção para prevenir a violência e como trabalhar com meninos e com homens. A Justiça Eleitoral vai receber 150 milhões de reais a serem usados na realização das eleições municipais previstas para o primeiro domingo de outubro, daqui a 11 dias. A lei que libera a verba foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Essas foram as nossas notícias, outras informações na página da TV Senado na internet ou aqui na nossa programação, nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.